Hello, hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo, bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre o filme Pobres Criaturas, também conhecido por Poor Things em inglês, que eu hoje fui assistir e eu vos digo que foi um filme muito fora da curva para aquilo que eu costumo consumir. Antes disso, não se esqueçam de subscrever-se no canal, caso vocês gostem de cultura pop no geral, e de deixar o vosso gosto e comentar se vocês já viram Pobres Criaturas, se já viram qual foi a vossa opinião sobre o filme, e vamos passar para a minha opinião com spoilers. Pobres Criaturas é um filme que acabou-me por surpreender, mas ao mesmo tempo às vezes aborrecer. O filme tem 2 horas e 20 de duração e eu vou ser sincero quando eu digo que notei esse tempo a passar no filme. Até porque o filme em si não é tão comercial, é mais artístico, isso porque de ter um grande destaque nos Globos de Ouro, nos Oscars e noutras premiações de filmes, né? E eu fico, ao assistir o filme, eu estava surpreso quanto ele está a ser bem divulgado, porque normalmente esse tipo de filme, que estão mais na categoria dos Oscars, não tem tanto uma promoção a nível global como eu estou a ver com Pobres Criaturas. Eu acho que um dos principais motivos é pelo elenco que tem, né? Temos o Emma Stone como a personagem principal, Bella, que faz a Bella. Temos o Mark Ruffalo, que é o que faz o Hulk na Marvel. E ainda temos o Willem Dafoe, que faz o vilão mais icónico do Homem-Aranha, né? O Duende Verde. Eu sei que aqui estou a dar as 2 personagens que eu mais conheço, né? De exemplo, e que normalmente as pessoas que seguem mais o meu canal talvez saibam, e principalmente eu que não sou bom com o nome de atores, então eu estou surpreendido que decorei pelo menos os outros 2, além da Emma Stone, porque a Emma Stone já é um nome tão icónico que eu já decorei, né? Então eu acho que o elenco em si ter um grande peso também faz com que o filme seja mais divulgado nos cinemas ao redor do mundo. Antes de eu falar da história do filme em si e sobre o que eu achei de cada parte do filme, vale dizer que o filme também tem uma ótima cinematografia e uma ótima fotografia. Foi isso que também deixou o público encantado pela criatividade que os designers e os fotógrafos e os diretores e o diretor tiveram para elaborar este filme, porque de certeza que não tivesse às vezes o nível de saturação, por exemplo, que tem quando a nossa personagem principal vai visitar Lisboa, que inclusive Portugal apareceu no filme indiretamente, porque não é mesmo Portugal, né? É o design ali. Quando vai visitar Lisboa, talvez não tivesse tanta aquela saturação de ela estar a explorar o mundo e estar a ver o mundo tão colorido, não tivesse tido o mesmo impacto que teve em termos de beleza no filme. E também de... né, isso já vamos falar, eu já falo sobre isso, mas assim por alto que ao longo do filme em si vimos os editores a brincarem muito com os tons, né? O preto e branco, a saturação da cor, muitos filtros que passam os sentimentos da nossa personagem principal. Então isso foi muito bem feito e deixou o filme ainda muito mais interessante e muito mais artístico. Além de que também brincaram muito com ângulos de câmera, tipo, e que também com formatos que já não costumamos ver no cinema, às vezes um formato mais quadrado, às vezes um retângulo que tem assim as bordas mais redondas, também com o olho de peixe. Eles também brincaram muito com essa cena do olho de peixe, como nós estivéssemos a observar através de uma câmara ou algo assim. Então eu gostei dessa brincadeira que os editores fizeram, porque realmente tornou o filme muito mais único do que é, e também deu o destaque à história, porque tanto os filtros e tanto os efeitos de câmara que utilizaram acompanhava a história do filme em si. Sobre a história é mais ou menos dividida em 3 atos, né? O primeiro ato é quando conhecemos a história da Bella, que era uma mulher que cometeu suicídio e depois o doutor, tratado por God, resgatou-a e ela estava grávida e ele pôs o cérebro dessa criança retirou o cérebro dela e substituiu pelo cérebro da criança, ou seja, o cérebro dela não estava de acordo com a idade do corpo dela. Então nós vemos também ao longo do primeiro ato essa evolução da como fosse a face de criança, digamos assim, onde ela aprende a andar, a falar, mas de um jeito muito mais rápido do que aquele médico pensava que poderia acontecer, de acordo com experiências que ele já tinha feito no passado. Então ele também depois, a certa altura, tem a ajuda de
o ajudante dele, que é o Mark, acho que é assim o nome dele. Eu filmo hoje e já me esqueci dos nomes das personagens. Então esse Mark fica apaixonado pela Bella e inclusive pede logo no primeiro ato em casamento, só que ele não se queria aproveitar da ingenuidade dela para isso. Mas isso não acontece com a personagem do Mark Ruffalo, que eu não me lembro o nome, visto que ele achou estranho o tipo de contrato que havia entre o doutor, a Bella e aquele que fosse o noivo dela. Então quando ele a encontra no quarto fica magnífico como ela é e fica, digamos, apaixonado e obcecado, que é doentio. O tipo de personagem dele deu-me raiva ao longo do filme todo e leva-a para Lisboa para ela conhecer o mundo. E ou ela fazia isso porque ela ameaçou o doutor, que é o pai dela, digamos assim, de que se ele não a deixasse ir, ela ia na mesma às escondidas. Então mais valia ele se render ao desejo da Bella conhecer o mundo e ver o mundo lá fora do que prendê-la naquela bolha que sempre viveu. Então ele aí aproveita da sua ingenuidade para falar sobre sexo, né? Onde nós começamos a ter as primeiras cenas sexuais, porque ela descobre o seu corpo e também depois ele aproveita-se do facto de ela ser ingênua nesse sentido, usá-la para os seus desejos sexuais. E ela, ao longo do segundo ato que nós passamos, tanto em Lisboa, tanto no navio e tanto em Alexandria, nós temos o facto do grande evolução da Bella, porque ela ao longo desse segundo ato vai vendo o quanto as atitudes desse homem são totalmente repugnantes e como ele só joga no favor sexual dele. E isso é, tipo... Eu defini muito bem este filme como not Barbie, mas tipo uma pessoa que quer conhecer o mundo e que é ingênua nisso e descobre tanto coisas boas quanto coisas más. Então é uma Barbie more deep than that. Tipo, vai muito a fundo, ao contrário, né, do que vimos no filme da Barbie, mas tem mensagens semelhantes sobre o que é ser a vida em si. E pronto, ao longo do segundo ato ele quer aprender e ficar com ela e controlá-la, só que ela não é assim, ela vê o mundo como um livre-arbítrio, ou seja, principalmente para uma mulher que se passava mais ou menos no século XIX, mas só que ao mesmo tempo aquilo é um mundo futurista, então não dá para definir bem em que tempo se passa, mas a mentalidade é do século XIX. Então, para uma mulher ser assim, é claro que não tem um bom olhar, né? Principalmente que ela utiliza calções quando quer, ela utiliza roupa do jeito que quer, ela comporta-se do jeito que quer, e isso não eram coisas que aconteciam para uma mulher na sociedade, que para hoje em dia é difícil, imagina para o século XIX, que então isso é muito bem abordado, principalmente que ela é muito livre e ele passa-se com isso, porque ele é completamente apaixonado por ela e ela não lhe dá bola nenhuma porque começa-se a perceber dos seus comportamentos tóxicos. E em Alexandria, quando ela faz uma amizade no navio, né, com a senhorinha e com o outro rapaz, ele mostra a pobreza, tipo como é que é o mundo, e ele de propósito quis mostrar a pobreza de quanto os bebés morrem por causa do calor ou da fome. Há a personagem principal que tinha uma visão muito otimista do mundo e ele magoou de propósito só porque enervava ela ser assim tão otimista a todo o tempo. Mas mesmo assim, nós no terceiro ato vamos vendo que isso não mudou quase nada, até porque eles ficam na próxima paragem em Paris, porque ela doa o dinheiro da personagem do Mark Ruffalo para os pobres, dando àqueles dois passos do navio o dinheiro em si. Mas claro que nós provavelmente sabemos que o dinheiro nem chegou aí para essas pessoas, porque essa é a realidade até no nosso dia-a-dia. Então imaginem num filme que está a fazer alta crítica social à nossa sociedade hoje em dia. Então, em Paris ela, para ganhar dinheiro, prostitui-se. Inclusive há uma cena totalmente nojenta que é quando um pai vai lá ter sexo com ela e leva os dois filhos adolescentes, que devem ter uns 15, 16, pelo que aparentava de aparência, pelo que parecia da aparência dos miúdos, para verem e anotarem como fosse uma aula de educação sexual. Tudo bem, é século XIX, provavelmente aconteceu assim muitas vezes, talvez hoje em dia ainda aconteça muito desses casos, mas, o quanto aquilo meteu-me nojo e meteu-me raiva, a sério, era só... E também a senhora que estava lá, a dona da casa das raparigas,
também me irritava porque ela meio que queria prender a Bella também porque sabia que ela iria ganhar mais dinheiro com ela, visto que ela era britânica e era, digamos, muito ingênua. Então, tipo, nós ainda aí temos um glow-up mais na Bella e no crescimento dela, ao ponto de nós chegarmos ao final do filme, enquanto ela está-se a casar com o Mark, aparece o seu ex-marido, porque afinal ela era a Vitória, que se tinha mandado da ponte, e ela aceita ir para ver o porquê que o dela antigamente atirou-se da ponte, porque ela acaba por descobrir isso tudo, né? O personagem do Willem Dafoe, o God, conta-lhe tudo e o Mark também confirma essas coisas. Então, quando ela aceitou ir com esse conde para a casa dele e viu que ela não era a pessoa mais feliz naquele mundo, e inclusive ele ameaça de dar-lhe um tiro caso ela vá-se embora. Então nós temos lá uma cena em que ele queria sedá-la para tirar o clitóris dela. Ele achava que o maior problema das mulheres era isso, e eu estava tipo, só ouvias a minha voz, tipo, só éramos 4, 5 pessoas na sala de cinema, então só ouvia a minha voz em voz baixa a dizer: fica, vai à nojento do cara. É tipo, eu só dizia isto porque realmente as atitudes e os atos machistas tiram-me do sério. Então podiam ver como é que eu estava, e graças a isso ela consegue mandar-lhe com a bebida que tinha o sedativo e dar-lhe o tiro no pé, e quando a bebida, claro, esteve em contacto com o sangue dele, fez com que ele desmaiasse, e para ele sobreviver ela substitui o cérebro dele por o de uma cabra, porque ela decide que vai ser médica e fazer o mesmo que o pai dela fazia, juntamente com o noivo dela. E o final do filme é feliz porque eles estão ali na casa, também com a amiga que ela fez em Paris, lá na casa das meninas. O filme em si, a história é muito boa. Eu acho que o maior defeito para mim, como eu mencionei no início do vídeo, foi o facto de ser uma longa duração. Eu acho que havia partes dos 3 atos que poderiam ser muito mais reduzidas e não tão longas como foi, mas isso não tirou o mérito da beleza e do incrível trabalho do design de produção, do design de roupa, de câmara, tudo que tornasse o filme ainda muito melhor. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso gosto se vocês gostaram do filme, não se esqueçam de comentar a vossa opinião. Eu gostei bastante, apesar do tempo, como já mencionei, e vemo-nos no próximo vídeo. Bye!